Então, Alexandre de Moraes detalhou a apuração das investigações pela Polícia Federal no dia 8 de janeiro, na medida daquilo que ele podia falar, é claro. E ele assegurou que a democracia está mais forte do que antes. E ele disse que no dia 8 de janeiro, ele estava em recesso, né, todos estavam em recesso, e ele estava em Paris, junto com a sua família. E quando ele viu pela TV o que estava acontecendo em Brasília, aí imediatamente ele disse que ligou para Flávio Dino, ministro da Justiça, e perguntou para Flávio Dino o que estava acontecendo, porque havia tido reuniões anteriores com Polícia Federal, o Exército, especialmente com a Polícia Militar do DF, que é a responsável pela segurança dos três poderes, uma vez que o Distrito Federal abriga os três poderes. E ele perguntou, mas o que aconteceu? Ficou combinado, ficou acertado a ordem de que ninguém subiria para a esplanada, que ninguém poderia entrar na esplanada dos ministérios. E quem autorizou esse pessoal a entrar? E a gente sabe que tem vídeos da polícia do DF escoltando os golpistas para chegar até a esplanada dos ministérios. Então ele ficou indignado e consultado qual era a medida que deveria ser adotada e tal, e eles afastaram a GLO, e principalmente Flávio Dino e Lula decidiram então pela intervenção federal. E ele disse que antes de tomar qualquer medida, ele esperou ser acionado, porque a gente sabe que um dos princípios do judiciário é o quê? Você ser provocado, o judiciário precisa ser provocado para agir. Então, ele teve a provocação da Polícia Federal pedindo prisões e pedindo ações, e também da Advocacia Geral da União. Quando ele foi provocado nesse sentido, é interessante que ele não fala de Augusto Aras, né? Augusto Aras, que devia provocar, não provocou. Quem provocou foi a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal. Esse adendo é importante. A partir disso, ele determinou a prisão do ministro da Justiça, Anderson Torres, ele determinou a prisão do coronel Fábio Vieira, da Polícia Militar do DF, e ele determinou também o afastamento imediato do governador Ibanez Rocha. E ele disse que, a partir disso, ele já pediu uma verificação ali pelos órgãos de inteligência, notadamente aqueles de sua confiança, para saber como que estavam os outros estados, para saber se algum outro estado ia se levantar contra a democracia, para que então pudesse ser tomadas medidas imediatamente. Porque Alexandre de Moraes falou que era necessário que o Brasil e que os governadores e que todo o Estado entendesse que o Supremo Tribunal Federal não iria aceitar um golpe de Estado e que ia mandar prender quem quer que fosse. E é interessante que Alexandre de Moraes, nessa entrevista, disse, olha, eu já fui secretário de Segurança Pública, eu já fui ministro da Justiça, e vou dizer uma coisa, para barrar aquilo ali, precisava apenas de 100 homens de grupos de elite da Polícia Militar. Barrava toda a situação, só que não fizeram nada, deixaram acontecer. E aqui a gente abre um parênteses. Não sem razão, hoje tem 5 coronéis presos da Polícia Militar do DF, que vão perder a farda, vão perder a aposentadoria, vão perder a farda, porque entrou nessa sanha louca, golpista, de golpe. Uma situação horrorosa. E ele ainda fala assim, ó, eu fiquei chocado com a inação da Polícia Militar do DF. Dava para ver pelas imagens que a Polícia Militar deixou acontecer. Simplesmente deixou acontecer, deveria agir e não agiu. Foi quando, então, ele começou a mandar as ordens de prisões, a partir do momento que ele foi provocado pela Polícia Federal e pela Advocacia Geral da União. E ele falou sobre os acampamentos, que uma das ordens também foi acabar imediatamente com os acampamentos, que foi dada a opção, ou você sai, vai embora do acampamento, ou você vai preso. Quem não quisesse sair, mandou prender todo mundo. Por quê? Ele falou que se continuasse os acampamentos, que ia criar uma convulsão social e nós teríamos uma guerra civil e situações de mortes ocorreriam. Então, por isso, ele decidiu também por acabar com toda essa situação de acampamento em frente de quartéis,
o que inclusive era ilegal e que os comandantes já deveriam ter acabado com toda essa situação e não acabaram. E por isso chegou aonde chegou. E ele falou mais. Ele falou, olha essa informação aqui, gente, isso é muito importante. Ele falou que a ABIN, parte da ABIN estava envolvida, que ele estava sendo monitorado por agentes da ABIN 24 horas por dia, e que ele já sabia disso. A Globo, né, que fez a entrevista, perguntou se como é que era o esquema de segurança dele. Ele falou que o sistema de segurança dele, do Alexandre de Moraes, é a mesma de 9 anos atrás, quando ele foi ministro da Justiça e foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ou seja, deixa eu falar para vocês, Alexandre de Moraes tem os seus homens de confiança, tem os seus homens de confiança que veio lá da polícia de São Paulo, que trabalha até hoje com ele. Tem os seus homens de segurança pessoais da Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo. Aí cresce mais um pouquinho, tem os policiais federais que estão à disposição, que fazem a sua segurança também. Só que ele disse o seguinte, que ele não aumentou a segurança dele, mas ele aumentou a segurança da sua família, porque esses golpistas ameaçam e ameaçavam principalmente as suas filhas, mulheres. Alexandre de Moraes falou que eles são misóginos e covardes, ameaçam principalmente sua esposa e principalmente as suas filhas, inclusive com mensagens de cunho sexual. E Alexandre de Moraes falou assim, ó, só que tem um porém, esse povo é covarde, porque eles são muito corajosos no mundo virtual, no mundo físico são covardes. Alexandre de Moraes falou isso, viu? Por aí a gente tem a noção de toda a situação. E qual que era o plano a partir de toda essa espionagem que a ABIN realizava em relação a ele? Primeiro, ele disse que a ABIN queria saber toda a rotina dele, para onde ele ia, que horário que ia, para quê? Para o momento da sua prisão, que a intenção dos golpistas era prender Alexandre de Moraes e matá-lo. Um grupo queria prender Alexandre de Moraes e enforcá-lo na praça pública, na praça da Esplanada dos Três Poderes. Ele disse que tem provas disso, tem provas disso. Um grupo dos golpistas mais extremistas queria pegar Alexandre de Moraes e enforcá-lo em praça pública, na Praça dos Três Poderes. Ele ainda fala, esse povo é louco, esse povo é doente. E o outro plano, qual que era? O outro plano era prender, ele falando, era me prender e me levar para Goiânia e me prender no Batalhão de Operações Especiais do Jardim Guanabara, em Goiânia. Só que, nas provas que nós temos, eu não chegaria ao batalhão. Eu não chegaria ao batalhão. Eles iriam me matar no caminho, no percurso de Brasília para Goiânia e livrar o meu corpo, e se livrar do meu corpo. Sem corpo, em tese, é mais difícil, não é? Iam sumir comigo, iam me matar no caminho de Brasília para Goiânia. Tudo isso o ministro do Supremo Tribunal Federal falando. E tudo isso tem provas carreadas nos autos dos inquéritos policiais da Polícia Federal. E ele disse que a impunidade não vai gerar um novo golpe. Por quê? Porque não haverá impunidade. Todos que a Polícia Federal encontrar responsabilizações e provas serão responsabilizados e vão responder pelos seus crimes. Inclusive, ele falou sobre as críticas. A repórter perguntou, né? E as críticas? O pessoal está falando que está muito pesada as penas e tal, e que as prisões são ilegais, ilícitas. Aí Alexandre de Moraes falou assim, olha, eu nunca vi um preso achar justa a sua prisão. Escuto as críticas, aquelas que são positivas, absolvo, aquelas que não são, são descartadas. Nenhum preso que é preso acha que a sua pena é justa. Mas se não queria estar preso, não devia ter aprontado. E ele ainda falou, inclusive, os crimes em que foram incursos, que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República,
à época, Carlos Frederico, pediu a condenação, se somadas as penas na sua totalidade, daria 50 anos de cadeia. O Ministério Público não pediu 50 anos. O Ministério Público pediu para alguns 30 anos de cadeia. E o Supremo Tribunal Federal está reduzindo isso para de 3 a 17 anos de cadeia. Então não existe abuso, não existe nada disso. E que foi muito grave toda essa situação. E que tem que haver a resposta estatal. E ele disse que não tem medo, que não tem medo, que não aumentou a sua segurança, aumentou a segurança da sua família e que, a partir disso, a principal lição de todos nós brasileiros é a necessidade urgente da regulação das redes sociais. Porque ele falou que tudo isso foi possível por causa das redes sociais. As redes sociais propagaram ódio, propagaram fake news, propagaram mentiras, propagaram ataques e toda essa situação de ódio em relação à democracia, em relação ao pleito eleitoral, em relação a ele. Gente, um plano para enforcar Alexandre de Moraes na praça pública. Que é isso? É a gente voltar para a época das trevas. E o outro grupo ia pegar, sequestrar Alexandre de Moraes, prender e, no caminho de Brasília para Goiânia, ia matar ele. Tudo isso com provas. E ele falou que mais de 30 executores já foram condenados nesse primeiro ano, pegando penas de 3 a 17 anos, que agora começou a parte dos financiadores e que daqui a pouco vai chegar na parte dos autores intelectuais, daqueles granfininhos, deputados, senadores, ex-presidente, etc. e tal, que vão responder também pela tentativa de golpe. Inclusive, eu mostrei para vocês que o primeiro denunciado lá do Paraná, de Londrina, financiador, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, pediu 30 anos de cadeia para ele e 100 milhões de indenização por danos morais coletivos. Não vai passar impune. E é interessante que Alexandre de Moraes disse que a maioria dos golpistas que foram presos é de classe média e que acham que não tem que ser responsabilizados, que acham que só quem tem que ser responsabilizado no país é pobre. São misóginos, muitos racistas, e a maioria ali que foi preso branco e de classe média. E que mesmo assim estão respondendo e vão responder. E que não haverá impunidade. Não haverá impunidade. E que o Supremo Tribunal Federal decidiu, desde o início, mostrar que não aceitaria nenhum tipo de golpe de Estado no país. E que tudo isso foi feito por um motivo, porque eles não aceitavam o resultado das urnas eletrônicas. E que a propagação de fake news, de que tinha fraude, que o STF era comunista, de que as urnas não eram confiáveis, que tudo isso gerou essa loucura coletiva que desembocou no ato do dia 8 de janeiro, mas que o ato do dia 8 de janeiro não se finda ali. Foi a partir de uma série de atos anteriores de incitadores ao golpe, que deflagrou o dia 8 de janeiro. E que serão responsabilizados todos. Todos serão responsabilizados. Basta a polícia, isso ele falando, basta a Polícia Federal chegar com as provas, que todos serão responsabilizados. Com o devido processo legal, todos serão responsabilizados. Aí você pergunta assim, Bolsonaro, Andréia, o que ele disse de Bolsonaro? Porque a repórter perguntou. A repórter perguntou para ele. E Bolsonaro, que sempre falou das urnas eletrônicas, que sempre atacou o pleito eleitoral, Bolsonaro tem responsabilização sobre o ataque do dia 8 de janeiro? Foi feita essa pergunta para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes disse o seguinte, que espera as conclusões dos trabalhos da Polícia Federal. Se a Polícia Federal apresentar provas do envolvimento de Bolsonaro como autor intelectual, Bolsonaro será responsabilizado igualmente, igual aos outros. Será responsabilizado do mesmo jeito.
Basta a Polícia Federal apresentar as provas. Ninguém que aprontou e que fez, que participou, direta ou indiretamente, seja enquanto financiador, enquanto executor, enquanto autor intelectual, ninguém vai ser deixado para lá. Serão responsabilizados. Isso é muito importante. Agora, você me pergunta assim, e Andréia, diante desse contexto, dessa entrevista dada por Alexandre de Moraes, o que que a gente pode extrair dessa entrevista? A minha opinião, a minha opinião, eles já sabem de tudo. Eles só estão esperando talvez uma prova aqui para encaixar no dominó a peça, né? Encaixar ali toda a situação. Já sabem de tudo. Quando Alexandre de Moraes falou na entrevista que a ABIN estava espionando ele para saber todo o itinerário, todos os seus hábitos, para saber os seus horários, porque o plano era prendê-lo, e um grupo queria enforcá-lo em praça pública, e um outro grupo ia levar ele preso para Goiânia, só que iam matar ele no caminho. Já sabem de tudo, meu querido e minha querida. Só está faltando fechar talvez uma peça nesse quebra-cabeça e vai ser deflagrada. Escreva na sua agenda aí, escreva, escreva. Vai ser deflagrada uma operação pela Polícia Federal quando houver a conclusão desse inquérito, que será repassado para Paulo Gonet, o novo Procurador-Geral da República, em que pedirá, diante da gravidade das provas dos autos, pedirá prisão preventiva de vários, dentre esses, acredito que Bolsonaro será um deles, e uma série de medidas restritivas de busca e apreensão, de quebra de sigilo, uma série de situações em que estarão envolvidos desde o ex-presidente da República, desde ministros religiosos, desde servidores da cúpula da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e ABIN, bem como deputados e senadores. Acredito que será deflagrado. Sabem muito mais do que nós imaginamos. E o quebra-cabeça está sendo fechado para essa operação. E o chefe Moro é quem? O grande citador, aquele que começou essa teoria de conspiração, essas falas golpistas. Quem é esse chefe Moro? Quem? Bolsonaro. Bolsonaro propagou, incitou o golpismo, mesmo sendo eleito presidente da República, a todo momento dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, sendo que ele foi eleito várias vezes pelas urnas eletrônicas, sendo que a maior bancada de deputados federais eleitos no pleito eleitoral de 2022 foi a bancada do PL, do partido de Bolsonaro. Então, Bolsonaro é o principal autor intelectual golpista dessa tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E isso será deflagrado, pode ter certeza, esse ano. E não vai haver anistia, não vai haver, ai, vai ter uma convulsão social, vai, pode ir, vai ser preso todo mundo. Não vai ter isso. Alexandre de Moraes falou isso aqui, ó, a pontinha do iceberg. Lá embaixo existe muito mais coisas e que trará tanta robustez para a operação que ninguém vai poder falar nada. Quem falar é porque é golpista tanto quanto e tem rabo e tem medo de ser preso. Um absurdo. Nós quase que entramos com a guerra civil por causa de uma loucura coletiva propagada pelas redes sociais, por políticos, por líderes religiosos e por aproveitadores de plantão, muitos hoje eleitos deputados e senadores, que aproveitaram da onda para também se elegerem. Não haverá anistia. Pode ter certeza. Comente aí, deixe seu comentário agora. Deixe seu comentário aí para mim, por favor. Escreva assim: não haverá anistia. Os golpistas vão para a cadeia. Não tem como. Eu fiquei estarrecida.
de ver toda essa situação. Pronto. Tem gente falando que o chat estava travado. Se estava travado, destravou. Não é? Estava travado, destravou. Bolsonaro é a seguinte situação, meu querido. Deixa eu falar para vocês. Como é que é a situação de Bolsonaro? Bolsonaro é o seguinte: puxou uma pena, vem uma galinha inteira. E a pena já foi puxada. Só falta a gente mostrar e ver essa galinha. Porque a pena já foi puxada e apareceu a galinha inteira. É a situação de Bolsonaro. O raminho já foi puxado e está vindo tudo. E eles já sabem de tudo. Pode preparar. E Bolsonaro está cagando de medo do dia 8 de janeiro, do toque, toque, toque da Polícia Federal na sua casa. Ah, mas seria muito simbólico. Oh, meu Deus. Pensa. Eu abro até uma champanhe aqui junto com vocês se isso acontecer. Bolsonaro já foi até orientado. Dia 8 de janeiro, não fique no seu domicílio, porque você pode receber uma visitazinha toque, 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 que não vai ser toque, toque, da Polícia Federal. A justiça será feita, você querendo ou não, você gostando ou não, a justiça será feita. Eu sempre falo para vocês, e vou repetir, o caráter pedagógico da justiça sendo realizada ao caso concreto nessa situação de golpismo é sine qua non para que, de fato e de verdade, a democracia saia mais fortalecida desse processo que não acabou. Não acabou esse processo de restauração e de fortalecimento da democracia a partir do ataque à democracia. Para fechar esse ciclo, tem que haver a prisão dos financiadores e, especialmente, dos autores intelectuais, seja deputado, seja senador, seja coronel, seja quem for, seja o ex-presidente da República, Bolsonaro, que tem rabo e deve. E não adianta vingadinho chorar que não. Ó, mimimi, vai ficar chorando até quando? Engole o choro, porque o momento do seu chororô ainda não chegou, não. Quem sabe vai ser dia 8 de janeiro, com a prisão de Bolsonaro. Quem sabe? Não é verdade? Eu sei que a justiça demora, mas ela vai vir. E eu gostei muito da fala de Alexandre de Moraes. É um cara que, meu querido, é mais ou menos aqui, é do jeito que vai e volta. Falou que esses golpistas são muito corajosos atrás do mundo virtual, porque pessoalmente são covardes. Leia-se, eu não tenho medo de vocês. Alexandre de Moraes falando para essa trupe. E que vão responder e todos serão responsabilizados. Todos. E digo, inclusive Bolsonaro. Viu? Ai, não prende Bolsonaro porque tem medo de uma convulsão social, do povo ir para a rua. Vai para a rua. Já vou te avisar. Pode preparar aí. Bolsonaro será preso. Vai para a rua fazer baderna, que você vai junto. Vai preso junto. Já vai ter cela especial reservada para a galera. Viu? Vai. Vai que eu quero ver. E eu quero falar aqui e mostrar. Bolsonaro achou que estava num mundo sem lei. Entende? E ele agiu assim, porque era presidente da República e muitos passavam pano para ele. O único que se levantou de fato e de verdade contra o desgoverno Bolsonaro foi Alexandre de Moraes. Se não fosse Alexandre de Moraes, teria ocorrido o golpe. Simples assim. Espera aí, deixa eu ligar esse trem aqui que tá quente aqui. Entendeu, meu querido? E pode esperar que o PL 2630, que é o PL da fake news, será regulamentado esse ano. E Alexandre de Moraes já falou que, independentemente desse PL ser regulamentado ou não, que está na Câmara de Deputados Federais, ou seja, se o Congresso Nacional não aprovar, não fizer essa lei para regulamentar as redes sociais, de muito de robô aí golpista, inclusive, o TSE vai regulamentar. Ó o gadinho chorando já, ó o gadinho chorando. Ó o gadinho chorando. Vai regulamentar por meio de resolução. E o TSE pode fazer isso, André? Pode. É aquilo que eu falei.
Se o Congresso Nacional não faz o dever de casa, o judiciário tem que fazer. O judiciário não pode esperar a bel prazer da decisão do Congresso Nacional, porque as situações, os fatos concretos chegam no judiciário para decidir. E a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que o judiciário tem que dizer o direito ao caso concreto, mesmo que não haja lei. Isso não é comunismo, isso não é ativismo judicial, isso é a prática judicante que exige respostas concretas às aflições que a sociedade vivencia dia a dia. E hoje uma das aflições é: os golpistas estão soltos ainda nas redes sociais, propagando ódio, mentira e fake news. E vai ter que ser feita alguma coisa. Se o Congresso não quer fazer, o Supremo, especialmente nesse ano de eleição, especialmente com a inteligência artificial, vai fazer e vai regulamentar. E depois não fica chorando, falando que é ativismo judicial, não, tá? Crie-lhe vergonha na cara. Tome-lhe tino. Tome-lhe tino. Silas Malafaia, meu querido, minha querida. Silas Malafaia, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É uma vergonha. O governo federal soltou uma campanha publicitária falando do Bolsa Família, aí eles colocam lá casos parecidos, concretos da vida real, e colocou uma mulher lá que falou glória a Deus, comprou um leite lá com o dinheiro do Bolsa Família para pessoa carente, enfim, tal. Eu ia colocar o vídeo do Silas Malafaia falando, mas não vou colocar, não. Não vale a pena ver, não, sabe por quê? É o homem que se diz cristão e xinga, fala, escarneia, faz escárnio das pessoas, xinga, sabe, contra o governo, e ele se coloca como se ninguém pudesse falar glória a Deus. Eu falo direto aqui, glória a Deus, eu falo direto aqui, misericórdia, eu falo direto aqui, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Aí ele quer falar que esse tipo de fala é exclusiva dos evangélicos, é exclusiva de um grupo. Você conta, eu conto. Todo mundo fala o que quiser. Só por isso coloca aí, coloca nos comentários aí, para nós mostrar para Silas Malafaia que não é exclusivo de ninguém. Deus não é exclusivo de ninguém. Coloque assim, glória a Deus. Coloque assim, aleluia. Aleluia. Não é exclusivo de ninguém. Não é exclusivo de nenhuma religião. Governo pode usar, eu posso usar, você pode usar. Ele está achando que ele é quem? Para achar que é exclusivo de um grupo? Coloque aí, meu querido. Coloque glória a Deus. Para a gente deixar bem claro que qualquer pessoa pode usar, que Deus não é exclusividade de evangélico ou de qualquer tipo de religião. Deus é universal. E quem quiser adorá-lo, adora. O triste não é nós falarmos glória a Deus, não sendo evangélico, etc, etc e tal. Não obstante, a maioria é cristã. O triste, sabe o que que é? É quem fica falando glória a Deus e se diz homem de Deus, se diz cristão, usar do púlpito de adoração como púlpito das igrejas para fazer politicagem. Isso é o triste. Onde por detrás de tudo tem o quê? A manipulação dos fiéis para o toma lá da cá, onde existe negociata por trás, que são os verdadeiros mercenários e mercadores da fé. Isso sim é triste, é lamentável. Inclusive, muitos líderes religiosos, pode ter certeza, vai ter o toque, toque, toque da Polícia Federal. Porque, no mínimo, foram incitadores. Muitos também foram financiadores da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Mas muitos serão pegos como incitadores. É o caso do Silas Malafaia, Andréia? Não sei. Quem vai determinar isso, como disse Alexandre de Moraes, é a Polícia Federal trazendo provas, se está envolvido ou não. Trazendo provas, vai receber o toque-toque da Polícia Federal, seja quem for. Então, o problema não é dizer misericórdia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Não. Escreva aí, escreva. O problema são os mercenários da fé,
que fazem das igrejas evangélicas hoje púlpitos de política rasteira, em que tem uma negociata para a manipulação dos fiéis. Isso sim, é triste, é deprimente, em que nós temos que invocar a partir disso o quê? A misericórdia divina. E Deus. Mas para além da misericórdia divina, a justiça terrena. E Deus, Jesus Cristo, a Bíblia não é exclusividade de ninguém, não é exclusividade de nenhuma religião. A Bíblia é um livro universal e Deus também é universal. É muita prepotência, é muita arrogância achar que é exclusividade de quem quer que seja. Mas nós sabemos que muitos desses expedientes e falas são usadas para manipulação de massas, para o projeto de poder do toma lá da cá, em que por detrás há negociatas, em que se fazem da fé verdadeiros balcões de negócios, usando e manipulando aqueles de boa fé dentro dos púlpitos religiosos, seja a religião que for. E aqui, Jacaré, aqui não. Aqui não engana, não. E aqui a gente fala. Quem gosta, fica. Quem não gosta, escreve. Aleluia, aleluia. E estamos junto. Graças a Deus nós estamos aqui. E Deus não é exclusividade de ninguém. E o que que nós queremos? O que que nós queremos? Justiça.